Amém, a paz do Senhor, querido. Que Deus possa estar te abençoando aí onde você está. Você aqui que está assistindo nossa adoração e você aí que está assistindo esse vídeo agora. Que você realmente possa ter adorado e louvado a Deus pelo que Ele é. Porque muitas vezes nós adoramos a Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, pelo que Ele já fez. E nós temos que adorar a Ele por quem realmente Ele é. Amém? Que você tenha conhecimento disso, dessa adoração genuína. E que você reconheça que Deus, nós devemos amá-lo por quem Ele é, por esse amor que Ele é, que Ele deu e que Ele fez e que Ele ainda faz por nós. Nesse momento agora vamos estar orando para que Deus possa estar aí com você, onde você está nesse momento, vendo esse culto. E que Deus possa estar te abençoando e que a presença dEle se faça presente. Amém? Amém. Pai, graças nós te damos por este momento, Deus. Senhor, usa as nossas vidas, Pai, de maneira sobrenatural, Deus. Para que a sua obra se cumpra, Deus, para que a sua vontade se cumpra em nossos corações, Deus. Que possamos ser apenas ferramentas, Deus, nas tuas mãos, Deus. Oh, Pai, alcança, Pai, cada um que está vendo este vídeo, esse culto agora, Deus. Oh, Pai, que ele possa estar tomado pela tua presença, Deus. Que ele possa sentir o teu amor, Deus. Que ele possa te adorar com todo o ser, Deus. Oh, Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua presença, Deus. Faça-se presente aqui conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, esse louvor nós iremos ministrar, que diz que nós esperamos por Deus, nós esperamos pela presença dEle e nós temos que ansiar isso mais e mais, amém? Presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah, eis-me aqui
possa ter enchido a sua casa nesse momento que você está aí vendo este louvor, essa adoração a Deus. Que Deus possa ter derramado do poder dele, da Shekinah dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você sinta-se na presença do Pai, porque Ele está na casa, amém? Aleluia. Nós iremos ministrar o último louvor, que diz: enche-me. E nós precisamos, nesse tempo, como nunca antes, nós devíamos sempre ter precisado. Mas, nesse momento, nós nos deparamos com uma situação que nós achamos que nós precisamos mais do que antes, quando, na verdade, nós teríamos que estar sempre na presença dele, sempre cheios. Amém? Então, nesse momento, que você possa pedir para que Deus encha a sua vida da presença dele, do poder dele, porque ele é digno e ele é dono de todo o poder. E ele é o único que merece ser adorado e exaltado. Amém. Que você peça que realmente Deus encha a sua casa, a sua vida, tudo que você fizer, que Deus possa estar cheio, que Deus esteja pleno na sua vida, amém? Tu provês o fogo, possa ter sido cheio da presença de Deus. Que Deus possa ter enchido a sua casa. Que todo aquele vazio que existia,
nós sabemos que ele é exatamente do tamanho de Deus. E que Deus possa ter enchido de uma maneira sobrenatural. Que você possa ter sentido o amor de Deus, a graça dele te envolvendo. Que você possa se sentir completo. Porque Deus nos fez para sermos completos, não para sermos metade, não para sermos vazios. Deus nos fez para ser cheios da glória dele, cheios da graça, cheios do amor, de uma maneira sobrenatural, que até que chegue um ponto que nós transbordemos na presença dele, que nós não aguentemos conter dentro de nós a presença dele, o amor dele, de uma maneira que nós começamos a transbordar e todo esse amor e a graça de Deus começa a se estender pelas vidas, que todos aqueles que estão ao seu redor vão sentir a presença de Deus, vão começar a ser cheios apenas por estar próximo de você. Amém? Receba de Deus nesta noite, neste momento que você está vendo esse vídeo, e que a presença de Deus transborde através da sua vida, e que a presença de Deus chegue a todos aqueles que estão ao seu redor e na sua casa. Amém? Agora nós vamos trazer a palavra, ministrar a palavra. Eu que vou estar ministrando hoje. Então que você possa acalmar o seu coração, que Deus possa estar aí com você, que você pegue sua Bíblia, se prepare para a palavra, que é o alimento que Deus nos dá para o nosso espírito. Amém? Paz do Senhor, querido. Agora nós estaremos trazendo a palavra, do nosso culto de jovens do Grupo Defensores da Fé. Lembrando que nós estamos seguindo a palavra, as lições deste livro aqui, que é o Manual do Discípulo. E esse daqui não é um manual que nós colocamos como regra no nosso grupo. Muito menos é um manual de doutrinas ou de regras de boas maneiras que nós devemos seguir no nosso grupo. Não, ele é apenas um estudo guia para que nós possamos nos orientar, nas palavras que nós ministramos no grupo. E também, isso aqui não se refere a doutrinas da igreja ou qualquer outra coisa, tá? É apenas uma orientação que nós temos aqui, mas tudo nós baseamos na palavra de Deus, tá bom? Amém? É assim como eu falei durante a nossa adoração, nosso louvor, que nesse momento você possa ter adorado a Deus, ter aberto a sua casa, sua mente, se conectado realmente com Deus, estado entrando na presença dele. E eu também te falo para você pegar a sua Bíblia, sentar agora, é um momento que nós vamos falar com Deus, que nós vamos ouvir a palavra dele. E nós temos bastante palavra da Bíblia hoje para que nós possamos ler, buscar, aprender de Deus. E nesse momento agora vamos estar orando para que Deus possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que nós, como humanos, como nosso corpo físico, com os nossos sentimentos, possamos estar na presença de Deus, chamar a presença dele, chamar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa estar nos guiando, que não seja apenas nós lendo a palavra de Deus, mas que seja Deus falando conosco através da palavra dele, amém? Pai, graças nós te damos por este momento, Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, Deus. Pai, que o Senhor possa se fazer presente aqui, Senhor, onde eu estou, para ministrar essa palavra. Deus, guia-nos com o Teu Espírito Santo, Deus. Que não seja apenas um livro, Senhor, mas que seja a Sua palavra, que seja o Senhor falando conosco nesse dia. Deus, Tu conheces a necessidade do nosso coração, Deus. Tu conheces a necessidade do Teu filho que está ouvindo essa palavra agora, Deus. Senhor, que a Tua palavra vá de encontro aos corações deles, Pai. Que vá de encontro à necessidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar nos alertando, revelando a Tua palavra, Deus. Faça-se presente conosco, Deus. Nós ansiamos pela Tua presença, ansiamos por estar cheios de Ti, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora nós já estamos na lição 32 do livro. E a lição 32, ela tem um título, que se chama Obedeça a Regra das Boas Maneiras. E bem, eu pedi a direção de Deus, por mais que nós lemos o livro e temos a lição, esse direcionamento para ministrar a palavra no grupo, nós devemos chamar, pedir a direção de Deus, para que Deus revele o que Ele quer falar através dessa palavra, Porque senão é apenas um texto lido. E não, nós precisamos ter a direção de Deus, entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu estava lendo, já tinha lido, durante a semana esta palavra, e levei bastante
bastante aprendizado, Deus me puxou bastante a orelha através dessa palavra. E chegou um momento que eu falei, bom Deus, mas o que é que o Espírito Santo quer falar conosco realmente através dessa palavra, né? O que o Senhor quer falar com as pessoas que vão estar ouvindo? E fui orar e pedir, buscar mais de Deus. E Deus me lembrou de algumas situações da minha vida. E de repente me deu um estalo assim. E lógico que não é simplesmente um estalo, é um insight, né? É o Espírito Santo nos lembrando, né? Falando conosco na nossa mente. E eu lembrei que nós podemos mudar o nome dessa lição. Por mais que o nome dela se chama Obedeça as Regras de Boas Maneiras, eu vi que nós podemos mudar o título dela para A Regra de Ouro. E o que é a regra de ouro? A regra de ouro é uma regra que se utiliza em várias nações, né? Se fala da regra de ouro. E aqui na palavra agora, quero que você leia aí na sua Bíblia, que você pegue em Mateus 7. Mateus 7, versículo 12. É o que Jesus nos ensina qual é essa regra de ouro. E ali em Mateus 7, 12 está escrito da seguinte maneira: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aos profetas. Então essa é a regra de ouro. Fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Porque nós acabamos no nosso dia a dia, na nossa correria, nas nossas rotinas, acabamos deixando coisas muito importantes, detalhes pequenos, às vezes coisas que nós achamos banais. Ou às vezes aquilo que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Aquilo que é óbvio para mim talvez não seja óbvio para as outras pessoas que estão ao meu redor. E Deus trouxe essa palavra para nos chamar, nos atentar de coisas que são importantes e que nós devemos parar e pensar nelas, que nós devemos agir dessa maneira, né? O que nós temos buscado, né, através dessas lições é ser discípulos de Jesus. E nós devemos realmente, né, entender qual que era o caráter de Jesus, o que Deus nos ensina, o que Deus nos instrui, como nós devemos ser. E é o que esse livro nos traz. E a regra de ouro é essa: fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. E aí nós vamos abrir ali em Gálatas 5 e vamos ler do versículo 18 ao 23, amém? Então vamos lá. Aqui, Gálatas 5, do 18 ao 23. Aqui o título da minha Bíblia, nessa passagem, né, de Gálatas 5, ele está escrito A Vida pelo Espírito. E é o que nós temos buscado, a vida pelo Espírito Santo, não uma vida simplesmente carnal, não uma vida de simplesmente fazer, e sim viver mais, estar mais atento para as coisas dos céus. E aqui no versículo 18, ele diz o seguinte: se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós agimos através dos frutos do Espírito, não existe uma lei dos homens que possa vir contra a gente quando nós agimos e quando nós somos conduzidos através dos frutos do Espírito. Porém, quando nós estamos debaixo da lei dos homens, da lei da carne, nós acabamos cometendo todos esses pecados que dizem ali anteriormente. E o que tudo isso quer dizer, né? Se nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, nós devemos agir segundo os frutos do Espírito. Mas muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes essa lição ela traz para nós, né, a regra de boas maneiras, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar,
né? E é engraçado que ali fala que nós devemos saber nos portar nos lugares onde nós estamos, cuidar com a nossa vestimenta, né? A Bíblia mesmo fala que nós devemos cuidar realmente com a nossa vestimenta, para que isso não cause pecado no outro que vai olhar para mim. E tudo isso, Deus vem nos instruindo de como nós devemos agir no nosso dia a dia, como nós devemos agir quando estamos com os nossos irmãos. Amém? E além disso tudo, fala ali que nós devemos estar com a nossa higiene em dia, né? Se cuidar realmente, né? Cuidar do meu templo, que é o Espírito Santo, porque eu vou estar perto das pessoas. Nós devemos ser exemplo para as outras pessoas. As pessoas têm que querer estar conosco, na nossa presença, e não querer estar afastada de nós por qualquer outra coisa, né? Ali, e daí Deus começa a trabalhar, e nós falamos que sempre Deus começa a trabalhar primeiramente em nós, que tem que começar em mim a mudança, e não eu exigir ou querer que os outros tenham mudança se eu não tiver. Tudo tem que começar primeiramente em mim, e é o que nós temos, Deus tem falado muito comigo através dessa palavra, que tem que começar a mudança, tem que começar em mim. E aqui Deus fala que nós devemos ser pontuais, e ali realmente eu confesso que Deus pegou, e foi pesado dessa vez comigo, porque ele fala que nós devemos entender que o tempo da outra pessoa que está nos esperando, ele é tão importante quanto o nosso tempo. E muitas vezes nós achamos, por orgulho nosso, que o nosso tempo é mais importante, que o outro pode esperar. E não, queridos, Deus vem e nos traz essa palavra que nós devemos ser pontuais, que nós não devemos achar que nós somos mais importantes, né? Achar que o nosso tempo é mais importante, sendo que todos nós temos 24 horas, as mesmas 24 horas no dia. Então, se aquela hora é importante para mim, também é importante para outra pessoa. E diz assim, até o livro traz ali pra gente, né, uma citação que falava de numa reunião de pessoas que a pastora que estava falando, ela falava, não insultem a majestade do Espírito Santo. É não insultar as pessoas, né? Não se preocupando com os horários, não sendo pontual, né? Até mesmo em orações, em cultos, né? Não insultar a majestade de Deus. Porque se tá marcado aquele horário, se você marcou aquele compromisso, se você tem um compromisso com Deus, você deve seguir isso à risca, né? Não achar que você é mais importante do que isso e todo o resto pode esperar. E também fala em questão de ser cordial. Nós devemos ser cordial com as pessoas. Aqui no livro ele nos cita a questão de mulheres, homens, como devem se portar com as mulheres, serem cordiais, né? Todos também se importando com as pessoas mais idosas, né? Que nós devemos nos levantar para cumprimentar, nós devemos dar a vez para eles, né? Assim como acontece, né? As filas preferenciais e tudo mais, nós devemos ter isso no nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer, não somente quando tem uma fila preferencial ali nos indicando, né? Que eles têm preferência, mas trazer isso para nós, para que nós, como herdeiros aqui de frutos do Espírito, que a gente siga isso, né? Que a gente tenha esse amor, essa alegria, essa empatia pelas pessoas. E além disso, Deus me fez recordar de uma coisa que eu sempre trouxe, que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com a Mary Kay. Isso foi 6 anos atrás, que eu pude conhecer essa regra de ouro, que foi lá que eu conheci. E também Mary Kay Ash, que é a dona, né, da empresa que já faleceu, ela dizia no livro dela que nós devemos sempre olhar para as pessoas e imaginar que elas carregam uma plaquinha, como se elas carregassem uma plaquinha no pescoço, só que é uma plaquinha invisível, que sempre deveria estar escrito, faça-me sentir importante. E toda vez que nós olhássemos para as pessoas, nós deveríamos ver lá essa plaquinha escrito que nós devíamos fazer aquela pessoa se sentir importante. Amém? Porque todas as pessoas são importantes para Deus. Ninguém é mais importante do que ninguém. E nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Se nós queremos ser bem tratados, se nós queremos ser amados, nós também devemos agir assim com as outras pessoas. Amém? E Deus fala aqui na palavra que nós devemos ser sensíveis às outras pessoas. E muitas vezes, com o nosso orgulho, e Deus tem trabalhado muito
comigo em referente ao orgulho, porque muitas vezes nós achamos, não, eu não tenho orgulho nenhum. E quando você começa a reparar nas situações na sua vida, no jeito que você trata as outras pessoas, no jeito que você trata as situações, será que nós não estamos sendo orgulhosos em algum momento, em alguma situação? E eu reparei para ver e eu vi que eu fazia isso, que eu tinha muito disso ainda, de orgulho próprio, de se sentir mais importante, né? E não me importar com os sentimentos das pessoas. E Deus fala que nós temos que ser sensíveis. Uma vez que nós andamos pelo Espírito, nós começamos a ter outro tipo de sensibilidade pelas pessoas. Uma sensibilidade que vem do amor de Deus. Que nós começamos a sentir mais, não viver tanto pelo racional, tanto pelo físico, tanto pela lógica. Não, a gente começa a viver de outra maneira. E entender que cada pessoa tem a sua particularidade. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Cada pessoa tem o seu jeito de falar. E nós devemos ser sensíveis, nós devemos entender isso das pessoas. Entender o que as pessoas gostam de ouvir e o que elas não gostam. Entender o que as pessoas gostam que a gente faça e que a gente não faça. Porque muitas vezes nós não estamos nem aí, damos de ombro e falamos, eu sou assim mesmo. E daí, se você gostar, gostou, e se não gostar, tchau. E Deus não ensina isso para nós, Ele ensina que nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. Então, se eu quero ser bem tratada, se eu quero que as pessoas falem coisas que são importantes, que as pessoas me tratem de alguma maneira específica, eu devo agir assim. Eu devo entender o que a pessoa gosta. De que maneira que ela gosta, né? E isso não é só no relacionamento, não é só no casamento, no namoro, não, isso é em todo relacionamento que você tem com qualquer pessoa, você deve procurar ter essa sensibilidade. E Deus ainda fala muito mais para nós sobre a língua, que nós devemos ter esse domínio próprio, né? Em Efésios aqui, Efésios 29, 4:29, diz que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né? Então, nós não devemos simplesmente sair falando por aí como um tagarela, como uma pessoa que não tá nem aí com o que os outros vão achar do que eu falo. Eu digo assim, que nós devemos aprender a respirar mais. Parar um momento, um minuto. Respirei, pensar e antes disso tudo, pensar, analisar e daí então falar. Não sair por aí falando. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos pessoas agradáveis. Quer que nós andemos segundo os frutos do Espírito. E não que nós falemos qualquer coisa, independente de onde você esteja, com quais pessoas você esteja, em quais rodas de amigos você está. Nós não devemos, o próprio livro traz que nós não devemos ser lembrados por pessoas que apenas falam piadas, que são conhecidas apenas por piadistas. Nós devemos realmente, nós temos que ter esse lado criativo nosso, nós devemos que ter a alegria, que é um fruto do Espírito, mas não se tornar uma pessoa banal aos olhos das outras pessoas. O livro nos traz que as pessoas jovens, que as crianças, quando eles veem as pessoas mais velhas, né? Eles buscam sabedoria, ouvir sabedoria dali. E não simplesmente risadas, não simplesmente piadas, não simplesmente palavras torpes. Quando um jovem olha para uma pessoa que ela fala com sabedoria, que ela tem entendimento, isso marca a vida de um jovem. É o que o jovem busca nas pessoas. Então, nós temos que ter toda uma maneira de agir, de nos portar. E também aqui, Deus nos fala tanto de coisas que nós usamos. Às vezes nós pegamos emprestadas coisas dos outros, né? Ou estamos na casa de alguém, usamos as coisas da pessoa, tudo mais, né? Alguém nos hospeda na casa, né? E nós estamos lá como hóspede naquela casa daquela pessoa. Nós devemos, se pregamos alguma coisa, nós devemos usar e devolver no lugar. Se nós sujamos alguma coisa, nós devemos lavar a louça. Se nós usamos o carro da pessoa, nós devemos devolver, né? E abastecer o carro. Então, são várias situações que nós devemos ser mais sensíveis, não agir tanto no automático, né? E agora que nós estamos na pandemia, Deus nos fez parar um pouco, sair daquele modo automático, daquelas rotinas e começar a dar mais valor aos detalhes, às coisas pequenas do dia a dia. E nós temos que prestar atenção a esses detalhes também, que são como nós devemos nos portar, termos boas maneiras.
E é engraçado que eles nos diz ainda sobre a palavra, como você responder às pessoas, né? Ainda na questão de fala. Porque muitas vezes você vai conversar com alguma pessoa e diz ali no livro que quando ela responde claro, né? Você faz uma pergunta, ela, claro. O livro dá-nos a entender que significa como se você estivesse falando pra pessoa assim, seu burro. Como que você não tá entendendo o que eu tô falando? Quando você simplesmente responde rapidamente claro pra uma pergunta que alguém te fez. Então, a gente tem que voltar mais pro lado espiritual, voltar mais para as coisas de Deus, não ficar tanto no racional, tanto no automático e achar que as pessoas não importam, todos são importantes para o reino de Deus. Então nós devemos ter cuidado com cada pessoa, né? Saber se portar, saber responder. São várias situações que o livro nos traz, né? Dessa questão de boas maneiras. E também outra questão aqui que é dos pecados, né? Ele fala aqui também sobre a glutonaria, que a glutonaria é o fato de você comer desenfreadamente, né? E são vários, né? Pecados: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, ciúmes. Fala sobre várias coisas e glutonaria é um dos pecados, né? Além da bebedice também, que nós devemos nos preocupar quando estamos à mesa. Porque nós devemos prestar atenção, ver se todas as pessoas estão servidas, se tem alguém que falta ser servido, né? E não só se preocupar comigo, não só olhar para o meu umbigo, né? Ter o meu ego em primeiro lugar e achar que eu sou mais importante, então eu tenho que pegar a melhor parte e eu não quero nem saber se os outros já comeram, se os outros se serviram, se aquele alimento vai dar para todos. Nós devemos nos preocupar com as outras pessoas. Antes de tudo, nós devemos olhar para os outros e ver se os outros estão sendo servidos, né? Ter homem, ter aquela cavalheirismo que nós chamamos, né? De puxar a cadeira para sua esposa, para a mulher, né? Ter cuidado quando vai servir à mesa, servir sempre pelo lado direito, que é o lado que a pessoa tem mais facilidade, né? E não pelo lado esquerdo, que é quando a pessoa não está esperando aquilo. Então, são vários detalhes que nós devemos nos atentar. Porque se nós somos realmente cristãos, se nós queremos ser conhecidos como filho de Deus, como seguidores de Cristo, nós devemos cuidar com a nossa maneira de se portar, com a nossa maneira de agir. E não agir simplesmente eu nasci assim e eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é. O Espírito nos aperfeiçoa desde que nós busquemos isso todos os dias. Amém? Ainda aqui eu quero poder falar com vocês, ler em 1 Pedro, o versículo 4, do 8 ao 12. 1 Pedro 4, do 8 ao 12. Aqui a própria Bíblia nos diz, não é apenas uma regra que nós estamos seguindo desse livro, não é apenas uma doutrina, não. Nós seguimos isso porque a palavra nos ensina, né? Aqui em 1 Pedro 4, o título da minha Bíblia diz: a vida segundo a vontade de Deus. Então, como você quer que a sua vida seja? E aqui no versículo 8, ele nos diz: tende, antes de tudo, ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo que Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém? Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. E além disso, é muito engraçado porque nós temos um nosso relacionamento talvez mais próximo com o nosso cônjuge, né? Quando nós somos casados, estamos em um noivado, em namoro, alguma coisa assim, a pessoa que nós mais nos relacionamos é com o cônjuge. E aqui no livro ele traz um parágrafo especificamente sobre esposa, porque lógico que a esposa ela tem que ter entendimento, né? Mas Deus nos fala na palavra dele
que os homens devem amar as mulheres assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo deu a vida dele pela igreja, né? Ele ainda dá e ele está esperando, né? Ele voltará para buscar a noiva. E dessa maneira os homens têm que ter esse cuidado. Tudo isso que nós falamos até agora sobre os frutos do Espírito e sobre a maneira de se portar, né, seguindo o que a palavra nos diz, nós devemos ter um cuidado mais redobrado ainda para quando o nosso cônjuge, porque a palavra mesmo nos diz aqui, 1 Pedro 3, do versículo 3 ao 7. Ele nos diz que a beleza das esposas não seja um efeito exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é preciso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Então, aqui Deus nos diz como nós devemos, né, agir com nossas esposas, com nossos maridos. Nós devemos ter este cuidado com ele, né, com ela. É muito engraçado porque agora eu fiz um ano de casado, dia 25 agora de maio. E foi um processo muito abençoado por Deus, posso dizer assim. Mas foi engraçado que às vezes nós achamos que nós vivemos há tanto tempo com aquela pessoa e nós já sabemos tudo e nós agimos daquela maneira mesmo. E eu e o Murilo, nós namoramos durante 9 anos. E realmente nós tivemos muita peleja nesses 9 anos. Até o momento que nós realmente, né, deu certo para que nós casássemos, nós começamos a priorizar isso na nossa vida. E chegamos ao momento que nós fomos fazer o curso de noivos. E quando eu cheguei naquele curso de noivos, eu vi que, apesar de ter vivido 9 anos com ele, eu ainda não entendia a maneira que eu deveria me portar. Como eu deveria me preocupar com ele, a maneira que eu deveria me portar. E eu lembro uma frase que me marcou muito, que eles diziam que quando você se casa, você vai casar com uma mulher ou com um homem, né? E a sua missão é fazer o outro feliz. A sua missão é você, vamos dizer que você vai abdicar de muitas coisas para que você, quando casar, a sua missão seja fazer o outro feliz. Então é exatamente isso que Deus nos traz. Nós devemos amar uns aos outros, né? Eu devo me preocupar com o outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se eu quero ser amada, se eu quero ser tratada de uma maneira específica, eu devo tratar essa pessoa assim. E eu devo procurar entender como ele gosta de ser tratado. Porque às vezes a maneira que eu trato ele não é a maneira que ele gosta de ser tratado. Então eu devo entender, compreender o outro, estar mais sensível espiritualmente para que Deus nos mostre. Eu digo que existem guerras que nós ganhamos espiritualmente, não é de falar, é de você ajoelhar no seu quarto, você falar com Deus. E dessa maneira Deus começa a ministrar a vontade dele, a revelar coisas a você. E às vezes você brigando, você querendo insistir com a pessoa, você tratando o teu cônjuge da maneira que você quer, às vezes você não vai ter ganhos com isso. Às vezes só vai retroceder. Então você tem que ser mais sensível para demonstrar esse amor, né? Para ter esses frutos do Espírito, para seguir a regra de ouro, né? Que é o que Jesus ensinou aos discípulos e nos ensina hoje também, né? Eu quero ler com vocês Marcos 10, no versículo 8. E serão os dois uma só carne. Então, quando se trata de relacionamento com o meu cônjuge, quando eu me caso, nós nos formamos apenas uma carne. E eu não devo olhar para o meu cônjuge como se ele fosse outra pessoa, como se ele fosse outro corpo. Não, quando se trata disso, eu tenho que entender que é a minha carne. Se eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo para mim.
Não é para o outro, não é um sacrifício que você vai fazer pelo outro. Não, porque a partir do momento que você se casou, você se torna uma só carne. Então você tem que fazer como se fosse a você mesmo. Você tem que amar, você tem que fazer as coisas como se fosse a você mesmo. Porque se tornou a sua própria carne, amém? E tudo isso, nós vamos seguir ali em Marcos 10, o versículo 43. No versículo 43, ele nos diz: entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será o que vos servirá. E o que nos quer dizer este versículo? Aquele que é o maior, que quer ser o maior, que quer ser o mais importante, que quer ser o mais grande, primeiramente é o que serve a todos. E é o que Jesus nos ensinou na palavra dele, que ele veio para cá e ele veio nessa terra para servir as pessoas. Ele não veio para reinar nesta terra, ele veio para nos ensinar a servir. E tudo isso que nós falamos aqui, as regras de boas maneiras, como devemos se portar com as outras pessoas, a preocupação. Melissa, para que eu me preocupar tanto com o outro? Por que eu tenho que me deixar de lado e me preocupar com o outro? Querido, não é se deixar de lado. Deus fala que nós devemos amar o outro como nós nos amamos. Primeiramente, nós temos que ter um amor maior por nós, realmente, né? Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que somos filho dele, que nós somos, né? Somos herdeiros, né? Cordeiros. A Bíblia fala que nós somos cordeiros com Jesus Cristo nessa terra. Então, nós temos muito valor, nós temos que ter reconhecimento desse amor, né? De saber quem somos. Mas nós devemos amar o outro da mesma maneira. Então você tem que ter todo esse amor por você e ter esse amor pela outra pessoa também, quem quer que seja ela, que seja o seu próximo. E por que tudo isso, Melissa? Porque a Bíblia mesmo nos diz, se você quer ser uma pessoa grande, se você quer ser reconhecido, se você quer ser importante, o maior, Jesus ensinou aos discípulos quando ele estava nessa terra, que o maior era aquele que servia a todos. Devido a isso que nós estamos estudando tudo isso, entendendo essas regras de boas maneiras, entendendo, né, os passos de Jesus nessa terra. Para quê? Para que nós possamos aprender a servir as outras pessoas. E um livro, uma vez que eu li, eu quero indicar para vocês aqui, que é um livro que se chama A Recompensa da Honra, de John Bevere, se eu não me lembro o nome do autor. E foi o pastor que indicou para eu ler esse livro uma vez, uma ministração. E esse livro, ele nos diz exatamente isso, como que nós devemos aprender a honrar as pessoas, honrar as situações, para que depois, quando nós estivermos no céu, na nossa realmente eternidade, nós teremos a nossa recompensa, amém? Então é isso que tudo isso nós podemos resumir, que nós devemos ser humildes, nós devemos que deixar o nosso orgulho de lado, devemos buscar os frutos do Espírito e devemos tratar, sempre olhar para as pessoas e ver que elas carregam uma plaquinha invisível escrito faça-me sentir importante, porque é isso que Jesus veio. Ele veio aqui para servir as pessoas, para amá-las, para trazer a alegria, a luz para essa terra. E é isso que nós, como cristãos de verdade, devemos agir. Dessa maneira que nós devemos agir. E se for preciso servir a todos, que assim seja, porque é o que Jesus nos ensinou. É o que Jesus nos ensinou através do amor. E nós devemos ter esse amor. Deus sempre traz essa palavra para mim sobre amor e tem ministrado muito sobre ela. E tudo isso por quê? Porque nós temos que entender que Jesus dizia que o verbo se fez carne e o verbo era amar. Então nós devemos trazer este amor para todas as situações, para ter sensibilidade, para nos portar com as pessoas, deixar o nosso orgulho de lado, aprender a servir as pessoas e assim nós teremos a nossa recompensa, assim nós seremos reconhecidos. Nós não seremos reconhecidos se nós forçarmos ser reconhecidos. Não, queridos, nós temos que realmente dar a honra a quem é de honra. E é a Deus, é Jesus que nos ensinou tudo isso. Amém? Além disso, para a gente finalizar, Romanos 6,14, ele nos diz aqui: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Nós não devemos nos preocupar se nós vamos ser taxados como loucos,
como hipócritas, como qualquer outro adjetivo que as pessoas usam, mas nós não devemos sentir vergonha de seguir os frutos do Espírito, de seguir a palavra de Deus, de seguir as boas maneiras, de sabermos nos portar com as pessoas, de ter toda essa preocupação, né? Hoje em dia se fala de ter esse feeling, que isso é o Espírito Santo falando conosco, nos guiando. Porque nós não seremos julgados debaixo da lei da terra, da lei dos homens. A própria Bíblia nos diz aqui que nós estamos debaixo da lei da graça. Nós estamos debaixo desta graça. Então nós não devemos nos preocupar como seremos taxados, em sim na recompensa da honra que Deus nos dará. Amém? Agora eu quero orar com você para a gente estar finalizando, que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu sei que nós colocamos aqui vários versículos, então se depois que você assistiu esse culto, né, você pega, volta ali, pausa para você poder marcar na sua Bíblia, né, os versículos, que são versículos realmente que Deus trouxe para nós nesse dia, que nós possamos aprender com eles, carregar como se fosse um manual conosco de como nos portar, amém? Vamos orar neste momento. Pai, graças nós te damos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Senhor, continua ministrando a Tua vontade em nossos corações. Oh, Pai, nós consagramos tudo que somos diante de Ti, Senhor, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Senhor, nós cremos que a Sua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Não importa quão falho nós fomos até agora, Deus, nós nos colocamos na Tua presença, porque nós queremos ser, Pai, segundo o fruto do Espírito, Deus. Nós queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Nós queremos ser, Pai, estar debaixo da graça e não apenas debaixo da lei dos homens, Deus. Oh, Pai, ministra a Tua vontade, o Teu amor, Pai, os Teus frutos do Espírito em nós, Pai. Que nós possamos crescer em sabedoria, Senhor, na Tua presença, Deus. Que nós possamos estar alinhados com os passos de Jesus nesta terra, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se Deus tocou, ministrou alguma palavra para você, se você precisa de alguma oração, eu quero falar que aqui embaixo tem os comentários, embaixo desse vídeo. Então você pode colocar ali, se você quiser alguma oração, quer deixar o seu nome, coloca lá que nós vamos estar dando uma olhada nos comentários. E também pedir para que você curta o nosso vídeo, dê o like ali, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também para você receber as notificações. Nós estamos tendo culto na nossa igreja presencial aos domingos, às 7 horas. Então, se você estiver dentro, né, do grupo ali, fora do grupo de risco, né, a partir de 12 anos e até 59 anos, você fique à vontade, né? Nosso culto ele tem duração de 1 hora, o culto presencial, seguindo as normas da prefeitura, as normas estaduais. E também nós temos culto na terça-feira, que é o nosso culto do grupo de jovens defensores da fé. E às quinta-feiras também nós temos esse culto online aqui. Então, quando você se inscreve e ativa o sininho do nosso canal, você recebe as notificações dos vídeos que entraram no ar. Se você não pode assistir naquele momento, depois você pode entrar no nosso canal e pode estar assistindo os outros cultos. Amém? Que Deus abençoe.